Caros irmãos e irmãs, bom dia. A catequese de hoje será lida pelo seu ajudante, pelo meu ajudante, porque eu ainda estou resfriado e não posso ler bem. Obrigado. Então, a catequese será lida por um assessor do Santo Padre. Caros irmãos e irmãs, bom dia. No nosso caminho de catequese sobre os vícios e as virtudes, hoje chegamos ao último dos vícios, a soberba. Os antigos gregos a definiam com uma palavra que poderia ser traduzida como esplendor excessivo. Na verdade, a soberba é exaltação própria, presunção, vaidade. O termo também aparece naquela série de vícios que Jesus enumera para explicar que o mal sempre vem do coração do homem. O soberbo é alguém que se acha muito mais do que realmente é. Alguém que se agita para ser reconhecido como maior do que os outros. Quer sempre ver seus méritos reconhecidos e despreza os outros, considerando-os inferiores. A partir dessa primeira descrição, vemos como o vício da soberba se aproxima muito do vício da vanglória que já apresentamos da última vez. Contudo, se a vanglória é uma doença do ego humano, ainda é uma doença infantil se comparada com a destruição de que a soberba é capaz. Analisando as loucuras do homem, os monges da antiguidade reconheciam uma certa ordem na sequência dos males. Partimos dos pecados mais grosseiros, como a gula, para chegar aos monstros mais perturbadores. De todos os vícios, a soberba é a grande rainha. Não por acaso que na Divina Comédia, Dante a coloca bem no primeiro quadro do Purgatório. Quem cede a esse vício está distante de Deus e a correção deste mal exige tempo e esforço mais do que qualquer outra batalha para que o cristão é chamado. Na realidade, neste mal reside o pecado radical, a absurda pretensão de ser como Deus. Raccontato dal libro della Genesi, è a tutti gli effetti un peccato di superbia. Dice loro il tentatore: quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste... O pecado de nossos progenitores, narrado no livro do Gênesis, é em todos os aspectos um pecado de soberba. Diz-lhes o tentador: no dia em que comerem desse fruto, abrir-se-ão os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem, tal como Deus. Os escritores de espiritualidade são mais cuidadosos ao descrever as repercussões da soberba na vida cotidiana, ao ilustrar como ela arruína as relações humanas, ao destacar como esse mal envenena os sentimentos de fraternidade que deveria unir os homens. Aqui está, então, a longa lista de sintomas que revelam o sucumbimento de uma pessoa ao vício da soberba. É um mal com nítido aspecto físico. O soberbo é altivo, tem a nuca dura, ou seja, tem o pescoço rígido que não se dobra. É um homem propenso a julgamentos desdenhosos, em vão emite sentenças irrevogáveis contra os outros, que lhe parecem irremediavelmente ineptos e incapazes. Na sua arrogância, se esquece que Jesus nos deu poucos preceitos morais nos evangelhos, mas em um deles mostrou-se intransigente: não julgueis. Percebes que estás lidando com uma pessoa orgulhosa quando, fazendo-lhes uma pequena crítica construtiva ou uma observação completamente inofensiva, ela reage de forma exagerada, como se alguém tivesse prejudicado a sua majestade. Fica furioso, grita, interrompe relações com os outros de uma forma ressentida. Há pouco que se possa fazer com uma pessoa cheia de soberba.
É impossível falar com ela, muito menos corrigi-la, porque, em última análise, ela não está mais presente consigo mesma. Com ela, basta apenas ter paciência, porque um dia o seu prédio desabará. Um provérbio italiano diz: o orgulho vai a cavalo e volta a pé. Nos evangelhos, Jesus tem de lidar com tanta gente soberba. Muitas vezes ele foi descobrir esse vício mesmo em pessoas que o escondiam muito bem. Pedro ostenta sua lealdade no teste. Ainda que todos caiam em escândalo por causa de ti, eu nunca cairei em escândalo. Em breve, ele terá a experiência de ser como os outros. Ele tem muito medo diante da morte, que não imaginava que pudesse estar tão próxima. E assim, segundo Pedro, aquele que já não levanta o queixo, mas chora lágrimas salgadas, será curado por Jesus e estará finalmente apto a suportar o peso da igreja. Antes, exibia uma presunção que era melhor não ostentar. Agora, em vez disso, é um discípulo fiel que, como diz uma parábola, o mestre pode colocá-lo à frente de todos os seus bens. A salvação passa pela humildade, verdadeiro remédio para todo ato de soberba. No Magnífica, Maria canta o Deus que, com o seu poder, dispersa os soberbos nos pensamentos doentios dos seus corações. É inútil roubar algo de Deus, como os soberbos esperam fazer, porque, em última análise, Ele quer dar-nos tudo. Por isso, o apóstolo Tiago, a sua comunidade ferida pelas lutas internas originadas do orgulho, escreve assim: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Portanto, queridos irmãos e irmãs, aproveitemos essa quaresma para lutar contra a nossa soberba. Essa, portanto, a catequese dessa quarta-feira, que foi lida por um assessor